É o fim do petrodólar. E agora? Galera, todo o país tentou Agora o petróleo vira camisa de saudade. vender petróleo fora do dólar nas últimas 2 décadas foi destruído. Saddam Hussein, derrubado em 2003. Começou leve. Muammar Gaddafi, morto em 2011. Nicolás Maduro, capturado em janeiro de 2026. E agora o Irã tá na mira. Isso não é teoria da conspiração de internet, ok? Isso é um padrão histórico documentado. E o motivo real dessa guerra que tá estourando agora não é o que tá passando no jornal. Não é arma nuclear, não é religião, não é terrorismo. É muito mais profundo. É sobre a moeda que sustenta o maior império econômico da história moderna. E se os Estados Unidos perderem essa briga, o mundo inteiro muda. Incluindo o preço do dólar, Então, perdeu já. o app do seu banco, o preço do combustível no posto, o custo dos alimentos no supermercado, tudo. Ai, 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 hein? Fala pessoal, tudo bem? Peter aqui. Bom, hoje a gente vai desmontar a narrativa oficial sobre a guerra entre os Estados Unidos e Irã. Porque aquilo que passa no jornal, tipo, é ponta do iceberg. Vocês têm acompanhado aqui o que eu tenho trazido pra vocês. Já faço análises geopolíticas, análises também geopolíticas com economia, de maneira fácil, pra todo mundo entender. A parte baixa desse iceberg, que ninguém tá querendo mostrar, é uma guerra de moeda. E essa guerra tá acontecendo, ó, faz décadas. O Irã é só o alvo da vez, é isso. Agora, por que isso importa pra você, brasileiro, tentando construir patrimônio dentro de um país de moeda fraca? Importa porque todo o sistema financeiro Vamos lá, né, meu amigo? Por favor, falar que o real agora é moeda fraca. O real foi uma das moedas que mais valorizou, mano. Já comecei... mundial, incluindo o preço do dólar, que você vê no app do banco, depende diretamente do resultado dessa briga que tá acontecendo agora. Se o dólar perde Falar que o real é uma moeda fraca, meu amigo, porra, me desculpa. essa batalha, seu dinheiro em real perde mais valor. Se Não necessariamente. ganhar, o jogo continua do jeito que a gente conhece, né? Por mais O que o real está atrelado ao dólar agora? É isso mesmo? Qual que é a lógica disso aqui? 10, 20 anos. Mas independente do lado que vencer, quem tá preparado lucra, ok? Quem tá no piloto automático paga a conta. Mas já comenta aqui embaixo uma coisa. Você tinha parado pra pensar que guerra é, na grande maioria dos casos, ok? Sobre moeda e não sobre ideologia? Quero ler a resposta de vocês nos comentários. Manda ver. Bom, galera, pra entender o tamanho dessa guerra, a gente É um pouquinho também sobre ideologia, sim, até porque a gente teve Guerra Fria. precisa voltar lá para 1944, Conferência de Bretton Woods. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como a maior potência econômica do planeta, com mais de 70% das reservas de ouro do mundo. Nesse acordo, ficou decidido que o dólar seria lastreado em ouro e todas as outras moedas seriam lastreadas no dólar. Funcionou por uns 27 anos. Só que os Estados Unidos eles começaram a imprimir mais dólar do que ouro tinham para sustentar, entende? Aí em 1971 a coisa ficou insustentável. O Nixon fez o que ficou conhecido como Nixon Shock. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculator. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Acabou com o lastro em ouro. Dólar virou uma moeda fiduciária, sustentada só pela confiança, né? Nós do mundo acreditamos É literalmente pelo confia. Confia que não vai dar nada de errado. em dólar. O dólar era muito forte, entende? Então agora nesse ponto começa a jogada de mestre. Presta atenção, Nixon e Henry Kissinger foram até a Arábia Saudita e fecharam um acordo que moldou a economia mundial pelos 50 anos seguintes. Os Estados Unidos garantiriam proteção militar para a família real saudita. Em troca, a Arábia venderia todo o petróleo dela exclusivamente em dólar. E não só isso, os dólares gerados pela venda de petróleo seriam reinvestidos em títulos do Tesouro Americano. Esse é o petrodólar. Segundo reportagens da Fortune, de abril de 2026, agora, acabou de acontecer, esse acordo foi o que conectou toda a economia global ao dólar por 5 décadas. Tipo, pensa na engenhosidade disso, galera. Todo país do mundo precisa de petróleo. Para comprar petróleo, precisa de dólar, né? Porque eles só vendem dólar, Arábia Saudita. Para ter dólar, ou você exporta para os Estados Unidos, ou você compra dólar no mercado. A não ser que o seu país tenha dólar. Quer dizer, a não ser que o seu país tenha petróleo. Como o Brasil. O Brasil tem petróleo. Nós não precisamos do dólar para ter gasolina, por exemplo. Percebe? Todo mundo quer ter dólar para comprar petróleo. Só que só quem tem dólar para passar para esses países todos é os Estados Unidos. Resultado, demanda global infinita pela moeda americana. Os Estados Unidos conseguiram financiar déficit atrás de déficit, porque o mundo inteiro é obrigado a segurar dólar na reserva. Todos os países precisam ter um cofrinho com dólar. Cofrão, né? Com dólar. Dólar pra caramba. Porque sabem que tudo no mundo se precisa de dólar. Hoje a dívida americana tem cerca de 39 trilhões de dólares, né? Segundo dados aí do Tesouro Americano. Qualquer outro país com esse nível de endividamento já tinha quebrado. Não tinha como sustentar. Faliu. Os Estados Unidos seguram por quê? Porque a demanda pelo dólar nunca para. Essa é a mágica do petrodólar. Mas quando acabar...
Se a China resolver acordar um dia e começar a cobrar os títulos da dívida que ela comprou dos Estados Unidos... Ai, que delícia. Esse é o pilar escondido que sustenta o poder americano. Porque enquanto o petróleo for vendido em dólares, que é o que sustenta o petróleo, os países todos que precisam de petróleo vão precisar de dólar, vão precisar de reserva em dólar. Para precisar de dólar, eles precisam vender coisa para os Estados Unidos, exportar coisa dos Estados Unidos para entrar dólar, entende? Ou seja, os Estados Unidos, eu queria pagar tanto, ou você me faz barato, ou eu não comprar de você. Então, Não é assim, não. Não é tipo, ou você me vende barato, ou eu não compro de você. Ou você me vende barato, ou você morre. Entende? Os caras já entraram em guerra com a Guatemala, invadiram a Guatemala por conta de banana. Vocês acham que falar não pros Estados Unidos é tipo, eles não vão comprar da gente, então. Não, irmão. No dia seguinte aparece 10 quilotons de democracia e liberdade no seu quintal. o que eles fazem? Pô, preciso vender para os Estados Unidos. Ou eles precisam comprar o próprio dólar. Agora preste atenção no padrão que vem a seguir, porque agora a história fica assustadora. Ano 2000, Saddam Hussein anuncia que o Iraque vai começar a vender petróleo em ouro, dentro do programa Oil for Food da ONU. 3 anos depois, em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque, derrubam o Saddam e logo em seguida as vendas de petróleo iraquiano voltam a ser feitas em dólar. Coincidência? Presta atenção no que eu tô falando. Óbvio que não. Ó, se você acha que é coincidência, a gente precisa conversar com calma. Vamos lá. Ano 2010, Muammar Gaddafi, na Líbia. 2011. Okay? Ele começa a articular um dinar de ouro pan-africano tá para substituir o dólar nas transações de petróleo do continente africano. Em 2011, intervenção militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, Gaddafi é morto. Mas coloca a cara do Barack Obama aí, irmão, porque quem fez isso aí não foi o Bush, não, foi o Barack Obama. Projeto do dinar de ouro enterrado junto com ele. Não tem dinar de ouro nenhum, vai continuar sendo em dólar. Venezuela, Chaves e... Só pra lembrar, tá, gente? A Líbia era o país mais rico de todo o continente africano na mão do Muammar Gaddafi, tá? E aí você fala assim, tipo... então quer dizer que a Líbia não vai vender mais o petróleo em dólar? Então eu não vou mais comprar nada da Líbia. Não, irmão, não vai vender em dólar? Então eu vou matar o maluco aí. E acabou, e foda-se. Agora tá lá a Líbia com o Estado Islâmico tendo que lidar com essa porra toda. E depois Maduro começaram a comercializar petróleo em yuan e em euro. Sanções americanas pesadas. Em janeiro de 2026, a administração Trump capturou Maduro. Mais um que saiu do jogo. Eles estão mandando drogas para o nosso país. Olha isso. Você viu o padrão? Só um padrão, ok? Parece conspiração, mas é um padrão, ok? Óbvio que é. Iraque, Líbia, Venezuela. Agora entra o Irã. O Irã faz isso há anos. Segundo reportagens da Fortune, ok? 90% do petróleo exportado pelo Irã vai hoje para a China. E olha o detalhe, né, que é o mais importante. Esse petróleo é vendido em yuan, não é em dólar, ok? Não é em dólar, é na moeda da China. Isso começou a escalar depois que os Estados Unidos reimpuseram sanções pesadas em 2018 e 2019. Desde então, o Irã virou o maior experimento prático de comercialização de petróleo fora do dólar. E o pior cenário possível para os... A Rússia acho que veio antes, hein? Acho que a Rússia começou a vender fora da questão do petróleo, da questão do dólar, antes do Irã, eu acho. Americanos aconteceu. O Irã não quebrou. Continuou exportando, continuou faturando, continuou existindo. O que prova, na prática, para todo mundo, né? Que dá para viver sem dólar, ok? Olha isso. Isso abre um precedente, não abre? Aí teve um evento que pouca gente acompanhou, mas que mudou o jogo todo. Aí, há cerca de 2 anos, mais ou menos, a Arábia Saudita silenciosamente deixou de renovar o acordo do petrodólar com os Estados Unidos. E aí, segundo a reportagem da Fortune, publicada esse mês, olha isso, esse foi o estopim para tudo que está acontecendo agora. A pedra fundamental do sistema começou a rachar. Porque quando o maior exportador de petróleo do mundo deixa de se comprometer exclusivamente com o dólar, o jogo muda completamente. O maior exportador de petróleo passa de deixar vender com dólar e dá um aviso para o mundo inteiro. Ó, nós estamos vivendo sem dólar. Será que vocês não conseguiram também? Percebe? Agora somos ingredientes, galera. Irã vendendo yuan. A Arábia Saudita afrouxando o compromisso com o dólar. Começando a pensar, tá funcionando sem dólar. Acho que nós podemos continuar a vender sem dólar. Rússia fazendo swap cambial de 150 bilhões de yuan com a China desde a anexação da Crimeia em 2014. China construindo a bolsa de energia em Xangai em 2018 para dar infraestrutura. Caralho, Petro Yuan. Eu achava que era meme esse nome, é real. O sonho de Xi de produzir Petro... Eu não sei se é verdade isso, se o Xi realmente tá querendo fazer esse negócio. Estrutura oficial ao Petro Yuan. E galera, tudo isso junto ameaça diretamente o pilar que sustenta a economia americana. E não dá pra entender a guerra atual sem enxergar esse contexto. Por isso que a guerra contra o Irã não é uma briga periférica, entende? É existencial para os Estados Unidos, cara. Existencial. Na visão do governo americano, se o Irã continuar viável exportando em yuan, se eles continuarem sobrevivendo financeiramente exportando em yuan, né, para a China, outros países vão seguir o exemplo. Para que nós ter que comprar petróleo em dólar
se tá funcionando em yuan, percebe? Não só em yuan, né? Mas o BRICS ele tá querendo impulsionar o comércio com moedas locais de cada país. O Brasil vai fazer comércio com o México? Vai ser em dólar? Não, vai ser em real e em peso mexicano. Entendeu? Tem como os Estados Unidos tolerarem isso, não tem como. Entra 2026, Irã começa o ano com os maiores protestos populares desde a Revolução de 1979. Sabe aquela galera saindo na rua lá, protestando pra caramba? É porque, porra, é uma ditadura aquele governo, uma bosta aquele governo, né? Milhares de civis mortos na repressão. Então, né? Mas no Oriente Médio, meio que a única galera que... Como é que diz assim? Tem eleição. A ditadura. Eu acho muito chato ficar simplificando só por ditadura. Óbvio, tem um ayatollah. Eu não sou fã de teocracia. Mas os caras têm, assim, não tem eleição na Arábia Saudita, por exemplo, né? Aí o Irã, grande ditadura. E muito doido, a gente já falou isso aqui em outros vídeos. A chegada da Revolução Islâmica em 79 foi meio que o resultado indireto de toda a intervenção dos Estados Unidos e Israel em cima do Irã, quando eles meteram ali a família Pahlavi como uma monarquia absolutista dentro do Irã. E totalmente ilegítima. Então os caras queriam transformar todo o Oriente Médio num grande ancro de democracia não, de monarquia absolutista, tá ligado? Inclusive são registros internacionais. Não é o que eu tô falando, tá acontecendo lá, né? Os caras realmente matam o povo lá, é absurdo. Aí o Trump responde com a maior mobilização militar americana naquela região desde a invasão do Iraque em 2003. Em 28 de fevereiro, ataque aéreo americano-israelense mata o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã desde 1989. O filho dele, Mojtaba Khamenei, assume o cargo. Os Estados Unidos implantam um bloqueio naval total nos portos iranianos. E aí entra o movimento mais importante de todos, o Estreito de Hormuz. Vocês estão ouvindo falar nisso. Esse estreito, cara, é o gargalo energético do planeta. Cara, é por onde passa praticamente todo o petróleo do planeta. Segundo a Al Jazeera, antes da guerra, 20% de todo o petróleo e gás natural do mundo passava por ali. É muita coisa, cara. Aí o Irã fechou o estreito em retaliação ao bloqueio americano. Tipo, eles estão ali, cara, controlando tudo. Daqui não vai passar mais ninguém. Os Estados Unidos impuseram o bloqueio naval completo. O preço da gasolina nos Estados Unidos saltou de 3 para mais de 4 dólares por galão. Isso aumenta de mais ou menos 34% em poucas semanas, né? Num país onde combustível é item político sensível. Porque vocês sabem, cara, aumentou combustível, aumenta tudo. É o pilar da economia. Tudo precisa de transporte. Por isso que aumenta aí, cara, teu docinho na padaria, teu pãozinho, tua cervejinha, aumenta tudo. Porque tudo precisa chegar nos locais com diesel, com gasolina, que precisa de petróleo, entende? Então é isso. Mas aí você tá falando nos Estados Unidos, né, mano? Aqui o nosso diesel, a nossa gasolina, é tudo feito com petróleo nosso, gente. É o nosso petróleo. Tá ligado? É o nosso petróleo. Tipo, gente, o álcool ficou mais caro no Brasil, não faz sentido, porque o álcool não é derivado do petróleo. A gente agora tá tendo uma alta no petróleo, no diesel, aqui no Brasil, no petróleo não, desculpa, na gasolina, por conta que a BR Distribuidora, que deveria ser uma estatal, foi privatizada no governo Bolsonaro e estamos até hoje tentando voltar com esse negócio, tá ligado? É o que acontece quando você privatiza setor estratégico, babaca. Isso que tem a ver com você. Não o Peter Jordan babaca, tá? Mas babaca Bolsonaro e companhia. Você entende? Quando o preço internacional do barril sobe... Mas onde refina isso? Me diz. Nas refinarias. Espero ter respondido. De forma abrupta, a Petrobras não consegue segurar paridade de preços para sempre, não consegue acompanhar. Combustível sobe. Ela nem deveria, na verdade, né? A gente tinha a paridade do valor internacional que foi revogado no ano passado, se eu não me engano, né? Não, 2023. Quando o Lula chegou, tiraram o PPI. O PPI falava o seguinte, tipo, se o preço do petróleo aumenta lá fora, tem que aumentar aqui também. Não tem mais isso. Então, não necessariamente. Nós somos um país, assim, autossuficiente. Frete sobe, alimento sobe, inflação sobe. Segundo dados históricos do IBGE, em ciclos anteriores de choque no petróleo, cada 10% de alta no barril internacional empurra a inflação brasileira entre 0,3% a 0,5% no curto prazo. É pouquinho, Pedro, parece, cara. Mas, tipo, acumula 3 ondas dessas num ano e você tem mais de 1,5% corroendo o teu poder de compra. É muito. Isso num país onde o salário mínimo cresce na casa disso aí. Resumo, você perde poder de compra mesmo sem tirar dinheiro do banco. A inflação tira por você. Ah, Pedro, mas o salário mínimo tá crescendo. Crescendo basicamente só o que o petróleo tá tirando de você. Então você não tá crescendo nada, cara. Você continua pobre. É isso. E eu acho que esse é o momento mais importante para você que tá assistindo esse vídeo agora. Se o dólar tá em guerra,
proteger teu dinheiro em dólar deixa de ser escolha de investidor arrojado. Vira obrigação básica, entende? Só que o brasileiro padrão médio não tem conta nos Estados Unidos, não tem remessa fácil, paga IOF pesado pra mandar dinheiro pra fora, ainda depende de câmbio comercial abusivo. É aquele que bota o dólar lá em cima, entende? O custo de acessar dólar pra pessoa física brasileira via banco tradicional é absurdo. Eu juro por Deus, se ele vender curso no final desse vídeo, eu vou coringar real. É absurdo, você não tem... Então, tipo, esquece dólar para o brasileiro médio. E aqui vem um lado que muita gente não conhece ainda. Dá para ter dólar digital lastreado 1 para 1 com dólar americano, sem sair do teu celular. Esse é o USDC, que é stablecoin oficial emitido pela Circle. É uma fintech regulada nos Estados Unidos. Cada USDC é lastreado por caixa e título de curto prazo do Tesouro Americano com auditoria mensal publicada. Então, assim, na prática, você está segurando o dólar. Só que em formato digital, com liquidez instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem depender de horário bancário, sem burocracia de remessa internacional. E melhor, na Coinbase que Nossa senhora. A única patuscada mesmo é ficar vendo o vídeo do Peter Jordan e aparece esse Zed do caralho, mano. recompensa passiva em cima do teu saldo em dólar. Ó, tá bom, tá bom. Toneladas de ouro em 2024 e mantiveram o maior ritmo consecutivo de compras da história moderna. Mas quem mais que tá comprando, Peter? China, Rússia, Turquia, Índia. Exatamente os mesmos países que querem um sistema monetário multipolar, fora do dólar, querem parar de depender do dólar. Não é coincidência. Eles estão se preparando. O cara fazendo um vídeo inteiro falando assim, a galera tá abandonando o dólar. Invista em dólares. Vai dar certo. Para transição, vai acontecer. Outra chave de ativo que costuma se valorizar em cenários assim é o Bitcoin. Olha, não tô te dando recomendação de investimento, é só observação histórica, né? Porque acontece. Em qualquer choque geopolítico grande dos últimos 10 anos, Bitcoin teve comportamento acima da média dos mercados tradicionais. Mas presta atenção. Teve país até que colocou Bitcoin como moeda oficial e deu merda. Lógico, né? Bitcoin tem volatilidade altíssima, ok? Tá às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, mas no longo prazo tá sempre subindo. Então eu acho que Bitcoin não serve como reserva de liquidez imediata. Serve como alocação de risco, sabe? Para uma fatia pequena do patrimônio ali, de horizonte médio a longo prazo. Quem entende isso, usa a favor. Quem trata Bitcoin como poupança, sofre pra caramba. Mas, Petri, e se a guerra acabar amanhã? Ótima pergunta, jovem mancebo. Mesmo que a guerra acabe amanhã com cessar-fogo definitivo, o petrodólar não volta a ser o que era antes. É como se abrir, cara, uma ferida, tratar, mas a cicatriz vai ficar, né? Tá lá a cicatriz. A Arábia já deu o recado estratégico. A China já tem infraestrutura pronta para escalar o petro-yuan. O Irã, ou qualquer estado sucessor dele, vai continuar negociando em yuan com a China. A Rússia também. O mundo tá caminhando para uma multipolaridade monetária. Tipo o que aconteceu no pós-segunda guerra, mas em sentido inverso. O dólar não vai desaparecer, mas vai dividir espaço. E quem não está diversificado vai ficar 100% exposto à moeda mais vulnerável do período. Galera, na minha visão, o movimento mais inteligente para qualquer pessoa assistindo esse vídeo é o seguinte. Primeiro, não apostar tudo numa moeda só, né? E real é a moeda mais frágil da equação. Você sabe disso, o real tá fraquíssimo. Segundo, ter exposição em dólar de forma simples, tipo... Eu não vou trazer coisa aqui, porque, enfim, gente, essa notícia aí já tá um pouco até velha até. O real foi uma das moedas que mais valorizou. USDC rendendo passivamente na Coinbase, é ótimo. Terceiro, tem uma fração em ouro ou ativos atrelados ao ouro. Mesmo que seja via ETF na Bolsa Brasileira, ok? Até na Coinbase também, você tem a Pax Gold, por exemplo, que também é lastreada no ouro. Quarto, tem uma fração pequena em Bitcoin para capturar. Só mostrar um negócio aqui, com licença. Real lidera a valorização em 2026 e reforça a confiança na economia brasileira. A moeda brasileira sobe mais que todas as outras frente ao dólar no ano e atrai capital estrangeiro em meio a cenário econômico favorável. No acúmulo do ano até 17 de abril, R$100 passaram de 18,37 dólares para 20,8 dólares, uma valorização de 10,7%, colocando o Brasil no topo do ranking global, segundo o levantamento da Elos Aita. Entendeu? Entendeu, senhor Peter Jordan? A simetria aí, se o cenário escalar para transição monetária mais profunda. Também você pode investir na Coinbase, em Bitcoin. Quinto, manter renda ativa crescendo, porque em cenário de inflação global e guerra de moeda, seu maior ativo é a capacidade de gerar renda nova em moeda forte. Gente, aquela coisa, tipo, investir não é um problema, tá, gente? Procurem meios para vocês investir, para ter uma poupancinha, nem que seja um CBD, um tesouro direto aí. Mas cuidado com essas narrativas de dizer, tipo, ai, olha, o real ele é frágil, o real ele é pouco valorizado, ele é uma moeda que, ai, não sei o que, não sei o que.
Vocês acabaram de ver, o real, a moeda que mais valorizou. Tipo, mano, tá ligado?